Boa tarde, crianças. Vamos para a nossa aula de história. Pegue o seu livro aí da coleção Crescer. Acompanhe a leitura na página 50 e 51. Vamos aí continuar estudando sobre as cidades. Nós vimos que as cidades elas têm uma certa semelhança devido à sua construção, né? A sua estrutura, porque todas elas contém muitas instituições, toda uma estrutura para atender a população, a sua comunidade, ao seu povo. E também temos muito tráfego de pessoas, carros, né, nas ruas asfaltadas, as instituições escolares, os hospitais, os supermercados, farmácias, então muitos prédios, muitas casas. Então as cidades elas são mais desenvolvidas que as zonas rurais, né? Que no caso o interior. Então, crianças, vamos acompanhar aí a leitura. Cada cidade uma história. Você já sabe que as cidades apresentam características comuns, mas que têm histórias diferentes. Vamos conhecer algumas delas? Então hoje nós vamos conhecer duas cidades, a cidade de Ouro Preto e São Paulo, né? Nós vimos aí que elas têm, geralmente as cidades elas são parecidas nas suas estruturas, mas a história de cada uma é diferente, né? As histórias delas são diferentes, como elas se nasceram, como elas se originaram, por que foi dado o nome, qual a origem do nome da cidade. Então, o nome da cidade geralmente está relacionado à sua origem, né? Como tudo começou. E aqui nós temos logo na cidade de Ouro Preto, você pode ver aí no seu livro, ó, uma foto da Praça Tiradentes em Ouro Preto. É uma foto muito antiga para você observar. Ouro Preto é um município do estado de Minas Gerais. A origem dele está ligada à descoberta de ouro no Brasil, entre os anos de 1690 e 1750. Então, por aí você vê, né, mais uma vez, como o nome de uma cidade está relacionado à sua história. Você viu aí que houve uma descoberta de ouro aí na cidade de Ouro Preto, por isso ela recebeu esse nome, Ouro Preto. Diversos estudos indicam que há mais de 500 anos, as atuais cidades do estado de Minas Gerais, incluindo Ouro Preto, eram habitadas por povos de origem indígena, como Caiapós, Puris, Machacalis, Catagazes e entre outros. Então, crianças, aí mais uma cidade do Brasil que nós podemos perceber que era ali uma região habitada por povos indígenas, de várias tribos, né? A cidade anterior que nós estudamos, nós lemos anteriormente, no vídeo passado, nós temos aí um vídeo gravado sobre isso, que é a cidade de Blumenau também, quando ela surgiu lá, aquela região ela era habitada por povos indígenas também. Então você pode rever esse assunto aí num vídeo que nós temos sobre a cidade de Blumenau. A partir de 1690, a descoberta de ouro atraiu diversas pessoas para a região, entre elas bandeirantes, paulistas, portugueses e seus descendentes que trouxeram escravos de origem africana para trabalhar nas minas. Esses escravos eram responsáveis por extrair o ouro, além de exercer várias atividades domésticas. Então aí já vimos a presença dos negros, os escravos que vieram, trouxeram para que fizesse esse trabalho de extração do ouro e também os serviços domésticos daquela época. Então, crianças, com a descoberta do ouro ali em Ouro Preto, muitas pessoas se mudaram para este local para que pudesse também explorar aquela terra e encontrar muito ouro. Essa era a esperança, enriquecer. Inicialmente, Ouro Preto era um povoado
e em 1711 foi elevado à categoria de vila. Porque toda a cidade ela inicia assim, né? Ela inicia com um pouquinho de pessoas ali, como um povo. Algumas pessoas habitam aquele lugar, vai crescendo, vai chegando mais pessoas e vai aumentando. E depois ela foi elevada em 1711 à categoria de vila. Assim é a cidade de Ouro Preto. Tudo começou assim. Agora vamos para a cidade de São Paulo, uma metrópole, né? Hoje em dia é considerada metrópole, porque é uma cidade muito bem desenvolvida, muito populosa, muito cheia, muito habitada por muitas pessoas. Então, nós temos aí uma foto, Benedito Calixto, antigo pátio do colégio. Olha só aí a foto, né? O colégio Benedito Calixto. Então, você vê aí a foto, observe, e aí vamos para a leitura. A atual cidade de São Paulo foi fundada em 25 de janeiro de 1554 por um grupo de padres jesuítas portugueses. No local da fundação, eles construíram uma pequena igreja e uma casa que era usada como colégio. Antes de 1554, a região era habitada por indígenas. Ouro Preto e São Paulo e Blumenau são cidades habitadas inicialmente por quem? Pelos povos indígenas. Os primeiros habitantes dessas 3 cidades foram povos indígenas. Quais são esses povos? Olha só, Ouro Preto, os povos que habitaram ali, que nós temos os exemplos aqui, são os caiapós, os puris, machacalis e os cataguases, né? Isso em Ouro Preto. Já em São Paulo, nós vamos ter os povos das etnias, os tupiniquins e guaianá. Tupiniquins e guaianá, tá? Então, essas são as etnias que já habitavam nessa época ali no local onde iniciou a cidade de São Paulo. Após a fundação, com a chegada de povos de diferentes lugares do mundo, a cidade foi crescendo e ganhando novos aspectos, ou seja, ela foi se desenvolvendo. Aí nós vamos para o exercício, crianças. Então, aí nós conhecemos a cidade de São Paulo e Ouro Preto. Vimos que elas são iguais na origem delas, apenas nessa questão aí, que eram habitadas por povos indígenas. Então, vamos lá para as questões. Questão de número 1. Releia a história de Blumenau. Olha, Blumenau, na página 28. Compare-a com a história de Ouro Preto e de São Paulo. Em seguida, identifique e registre a principal semelhança entre elas. Olha, crianças, eu já falei sobre essa semelhança aí. Se você quiser voltar um pouco o vídeo, você volta e assiste de novo, para que você possa perceber qual é a semelhança entre elas, né? Que eu falei já anteriormente. A questão 2. Quais eram os povos de origem indígena que habitavam as regiões abaixo? Letra A, Blumenau. Qual era o povo que habitava aí em Blumenau, o povo indígena? Qual era esse povo indígena? Você vai lá na página 28 do seu livro de história. Você vai abrir lá na página 28, vou até mostrar aqui para você logo, né? Aqui nessa página, tá vendo essa história bem aqui, ó? Bem aqui, ó, né? Bem aí você vai ler com atenção e descobrir qual é esse povo que habitava ali, em Blumenau. Eram 2 povos que já habitavam aquele local. Letra B, em Ouro Preto, qual eram os povos indígenas que habitavam em Ouro Preto? E a letra C, e em São Paulo, qual eram os povos indígenas? Você vai somente citar aí o nome dessas etnias e desses povos indígenas que habitavam essa cidade logo no início de tudo, logo quando a cidade iniciou, os primeiros povos que habitaram essas cidades. Ok, crianças? Então, essa é a nossa atividade de hoje. Faça a leitura, releia aí o texto. Se quiser voltar ao vídeo, pode voltar e responda essas questões aí. Tchau, crianças!